A paz do Senhor, amada igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos, muito feliz em estar aqui com vocês, ministrando o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. E eu quero já ler um texto com vocês. Vamos ler 10 versículos desse texto e vamos falar sobre ele. O texto está em 1 Reis, no capítulo 13. Vamos ler do primeiro versículo ao versículo 10. 1 Reis 13, do 1 ao 10. Diz assim: por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor: ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queima incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele estendia ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus, por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo caminho por onde veio. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho pelo qual tinha vindo a Betel. Pai, continuamos pedindo, Senhor, fala através dessa palavra, nesse momento que não haja nada de mim, mas o Teu Espírito Santo, Senhor, ministre aos corações, aos nossos corações, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Queridos, para a gente começar a falar dessa história, vamos começar lembrando da história ali de Jeroboão. Quem foi Jeroboão? Como é que ele chega nessa história aqui? Daí vocês vão lembrar comigo que lá no capítulo 11 desse mesmo livro de 1 Reis, o relato vem sobre o rei Salomão. O rei Salomão, que foi sábio, né? Foi um rei muito sábio, um rei muito cheio de sabedoria, que governou muito bem o reino. Ali no finalzinho da vida, ele desliza. E ali ele tem diversas mulheres, e essas mulheres o levam a pecar contra o Senhor, porque o Senhor não queria que ele fizesse altar a deuses nenhum. E aí, o que as mulheres fizeram ali com Salomão naquele momento? Que ele fizesse altares, e ali ele pecou. Mas o Senhor veio a Salomão e disse para ele: porque você cometeu esse pecado, então agora não vai ser a sua dinastia que vai reinar sobre todo Israel.
E ali o Senhor já faz uma promessa de divisão de Israel. E essa divisão acontece. Mais à frente, quando Salomão morre, Roboão se torna rei e Jeroboão se rebela. E, assim, só um parênteses aqui, né? A gente sabe que o Senhor já tinha decretado ali, naquele momento, já tinha lançado sobre ele que esse reino seria dividido. A gente sabe disso, mas presta atenção como aconteceu esse momento de rebelião. Daí Roboão foi acionado pelo povo, e naquele momento, quando ele foi acionado pelo povo, o povo diz para ele: seja mais leve conosco, porque o seu pai foi muito pesado com relação aos impostos. Seja mais leve conosco. Daí Roboão fala: me dê 3 dias que eu vou voltar, me aconselhar e vou ver o que a gente faz a respeito disso. E quando ele foi se aconselhar, ele se aconselhou com os mais velhos. Os mais velhos falaram para ele: seja bondoso, realmente faça isso que o povo está te pedindo, que o povo vai estar sempre ao seu lado. E aí ele também pegou e foi se aconselhar com a galerinha dele ali, os mais jovens e tal. E aí os mais jovens falaram: não, seja bondoso nada não. Fala aí, se meu pai foi duro com vocês, eu vou ser mais duro ainda. E qual conselho ele decidiu ouvir? Das pessoas que não tinham experiência. E aí se deu toda a rebelião. E nisso entra Jeroboão. Jeroboão, que era ali um servo da época de Salomão, e era uma pessoa muito capaz, a Bíblia diz. O Senhor, através do profeta Aías, se não me engano, falou com ele e disse que ele ia dar os reinos. Ele dividiu, aonde a casa de Davi ficaria somente com Judá, e o restante de Israel seria governado por Jeroboão. E aí se dividiu os reinos do norte e o reino do sul. Quando houve essa divisão, até então o Senhor estava ali com Jeroboão, estava orientando, estava falando. E ainda disse para ele: se você não pecar e seguir como foi Davi, eu serei com você. Mas aí adivinha só, Jeroboão foi lá também e pecou contra o Senhor, fazendo o quê? Altares de adoração a outros deuses. E foi lá e pecou contra o Senhor. E o Senhor, dali naquele momento, já falou: esquece, Jeroboão, também não tem mais nada com você aí, e agora daqui para frente vai ser diferente. Jeroboão, sobre todo o processo, com medo do povo o deixar, e tinha um local de adoração, que era em Jerusalém. Ele falou assim: não vamos deixar o povo ir para Jerusalém não, porque se eles forem para lá, eles vão ficar servindo a Roboão. Então vamos fazer um altar aqui mesmo. Então ele falou: vamos fazer esse altar para que o povo não vá. Então começou a soprar no ouvido do povo: é muito longe, não vai, então adore aqui mesmo. Faça aqui o seu sacrifício e adore aqui nesse altar. Só que a diferença é que daí ele fez 2 bezerros de ouro. E ainda disse: esses foram os deuses que te tiraram do Egito. E quando ele fez tudo isso, obviamente, o Senhor não se agrada. E morreu aí. E nós estamos falando desse altar que estamos lendo aqui. E aí chega o homem enviado por Deus. E é o que queremos falar nessa noite. O enviado por Deus. E eu gostaria que você se colocasse agora no lugar de um enviado por Deus. Porque nós vamos agora falar sobre algumas características de um homem enviado por Deus. E, obviamente, quando eu estou dizendo homem, é só um retrato da Bíblia. Mas, homem e mulheres enviados por Deus. Primeira coisa que observamos sobre algumas características é uma pergunta: qual vontade deve ser feita? Qual vontade deve ser feita? Todo mundo aqui vai concordar que a vontade a ser feita é a vontade de Deus, correto? É a vontade de Deus. Então,
se é a vontade de Deus, começa a se analisar. Você, é simples fazer a vontade de Deus? É fácil fazer a vontade de Deus? Porque na teoria, todo mundo vai falar, devemos fazer a vontade de Deus. Enxergue-se sempre como um enviado de Deus e comece a refletir comigo. A pessoa que é enviada por Deus, ela é guiada pelo Senhor. Ela sabe para onde ela deve ir. Ela só tem uma prioridade: ouvir ao Senhor. A pessoa que é enviada por Deus só tem essa prioridade: ouvir ao Senhor. Ela não faz mais nada que é da sua vontade. Somente importa a vontade de Deus. Pois tudo que é enviado de Deus tem um propósito a ser cumprido. E esse propósito sempre será cumprido. Porque não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. E cumprir a vontade de Deus, para a gente conseguir cumprir o propósito do Senhor, nós precisamos conhecer ao Senhor. Nós precisamos estar, como cantamos agora aqui, conhecendo o Senhor cada vez mais. Porque é isso que vai nos levar, a não ser confundido sobre a vontade de Deus. Porque às vezes confundimos a vontade de Deus com a nossa vontade. Às vezes confundimos a vontade de Deus com o que nós queremos. E aí corremos o risco de dizer: seja feita a minha vontade. Como então podemos não deixar que a minha vontade seja feita? Não existe um outro caminho que não seja a renúncia. É a renúncia que vai permitir com que a vontade de Deus seja feita sobre as nossas vidas. A renúncia de mim mesmo faz com que o Senhor possa falar comigo e através de mim. A renúncia que temos, desta forma o Senhor vai cumprir o propósito dele em mim. Essa renúncia é você deixar todo o seu ego, todo o que você carrega, para que você seja um instrumento do Senhor. Então é necessário sermos esvaziados, estarmos cada vez mais vazios de nós mesmos e cada vez mais cheios do Senhor. Porque não vai sobrar espaço para mim e para a sua vontade. Não vai sobrar espaço. Só vai ter espaço para a vontade do Senhor. E essa é a vontade que queremos fazer. É a vontade que queremos, pela misericórdia de Deus, cumprir. A vontade do Senhor como um enviado dele. Como esse homem, que a Bíblia não cita nem o seu nome, só chama de o homem de Deus. E o homem de Deus, quando ele chega, a Bíblia diz que ele chega porque o Senhor ordenou. Ele escutou a voz de Deus. Ele está fazendo a vontade de Deus. E um outro ponto que vemos que ele chega ali, ele não chega para falar coisinhas bonitas. Ele não chega para poder e declarar: seus lindos. Ele não chega para poder ficar massageando o ego de ninguém. Ele chega para fazer a vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus vai ser profetizar contra os altares desse tempo. Muitas vezes vai ser profetizar contra os altares deste tempo. Um enviado de Deus, ele é orientado pelo Senhor, e talvez vai ter
que profetizar contra algo, ele vai ter que falar contra algo. Compare os altares que tínhamos antigamente. O altar era um local de sacrifício e render a adoração através do sacrifício. Mas se a gente pegar a sociedade que tínhamos naquela época, eles sempre se corrompiam e erguiam sacrifício. Isso erguiam sacrifício para outros ídolos. Erguiam sacrifício, aliás, a ídolos. Por quê? Desde o começo, desde o princípio, o Senhor se levantava e falava contra eles. Não é para vocês adorarem outros ídolos. Daí passava uma geraçãozinha, vinha outra, adorava de novo. Não é para vocês adorarem os outros ídolos. Não é para vocês adorarem os outros ídolos. E hoje, se nós pararmos, temos incontáveis ídolos por aí, incontáveis formas de substituição do Senhor no nosso coração. Muitas coisas estão sendo substituídas dentro do nosso coração, ocupando o lugar do Senhor. Seja trabalho, status social, dinheiro, até mesmo outras pessoas, um relacionamento, uma amizade. E algumas igrejas, não aqui, graças a Deus, mas em algumas igrejas, os pastores estão tomando lugares do Senhor no nosso coração. A quem eu recorro? Ao meu pastor. Eu tenho que saber, em vez de ouvir a voz do Senhor, estamos dando lugar a outros ídolos que estão tomando os nossos corações. Estamos dando lugar a ídolos que estão nos tirando da presença do Senhor, em vez de irmos para diante do Senhor. E como enviados de Deus, precisamos falar contra tudo isso que está nos tirando da presença do Senhor. Nós precisamos falar contra, porque o Senhor nos envia para que possamos ir contra o que não agrada a Ele. Seja o que for que estiver tomando lugar, seja o que for que estiver nos tirando da presença do Senhor, nós temos que falar contra. Lembra o que Jesus disse em Mateus 10:37? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então nada, e aqui a gente está vendo relações profundas, relações de pais e filhos, relações de família. Então, quem ama mais do que o Senhor, não é digno do Senhor. Então nós temos que entender o que estamos amando. Seja mais outras pessoas ou outras coisas que estão nos tirando da presença do Senhor e estão ocupando lugar em nosso coração. Precisamos ter esse entendimento. Precisamos ter esse entendimento claro em nossas vidas. Porque se algo está tomando o lugar do Senhor na minha e na sua vida, precisa ser removido agora. Precisa sair da nossa vida agora, em nome de Jesus, para que possamos seguir e completar o propósito do Senhor. Completar o propósito dele. Porque nada para o propósito do Senhor. Nada para a vontade de Deus. Outra coisa que vemos é a segurança em Deus. Veja bem, aquele homem chegou, sem pestanejar, ele começa a falar contra o altar. Sem pestanejar, ele vai lá e começa a dizer contra. Mas o rei estava ali. O rei ia começar a oferecer sacrifício naquele momento. E aí o rei pega e fala para ele:
prendam-no. E aí, imediatamente, quando o rei deu essa ordem, prendam-no, o braço dele ficou totalmente paralisado. E não voltava. Ou seja, não era propósito do Senhor que ele fosse preso. Não era propósito do Senhor que fosse feito algum mal. E aí alguns vão dizer: ah, tá vendo? Vai mexer com o ungido do Senhor. Seu dedo vai ficar duro aí, tá? Vai apontar lá para o ungido do Senhor pregando ali, ó. Seu dedo vai ficar duro, viu? Mas não é isso o sentido. O sentido é, existe o propósito de Deus. Então não há o que temer. Isso que precisamos entender. Não há o que temer. Se somos enviados do Senhor, não há o que temer. Muitas vezes poderemos acabar numa prisão. Muitas vezes poderemos acabar mortos. Mas ainda assim não há o que temer. Lembra o que Paulo disse? Viver é Cristo, morrer é lucro. É isso. Não há o que temer. Não há necessidade. Não há necessidade de temer nada. Quando somos enviados pelo Senhor, ouvimos a voz do Senhor, Ele que está conosco. Muitas vezes o Senhor disse aos seus discípulos: não se preocupem com o que vocês vão falar. O Espírito Santo vai falar. Então, não temos que nos preocupar. Não se preocupe com quem está vendo. Não se preocupe com quem está olhando você. Não se preocupe se você vai ser chacota de qualquer coisa. Não se preocupe se você vai ser ridicularizado por qualquer coisa. Não se preocupe. Somente vá e faça o que o Senhor lhe pediu para fazer. Confie e não tema. Confie no Senhor. Não tema. Porque o que Ele colocou na sua vida para ser cumprido, vai ser cumprido. Nada vai impedir. Porque se naquele momento Ele te direcionou que você fosse a qualquer lugar e falasse ou fizesse qualquer coisa, não vai ter rei que venha impedir o que há de ser feito. Porque é a vontade de Deus. E contra a vontade de Deus, nada pode. Contra a vontade de Deus, não existe nada que possa. Mas aí, para ficar melhor, um homem enviado por Deus, muitas vezes vai ter que abençoar quem quer o teu mal. Porque ali, o braço do rei ficou totalmente paralisado. E aí o rei, obviamente com medo naquele momento, se arrepende e fala: clama ao Senhor teu Deus e peça para que meu braço se recupere. Se esse homem de Deus fosse alguns homens de Deus como eu, que às vezes fica meio bravo com alguma situação, ia falar: teu braço que fique aí. Teu braço que fique duro aí por não sei quanto tempo. Quer que seu braço abaixe? Arranca ele. Se fosse algum homem de Deus como eu, e graças a Deus não era, poderia ter falado isso. Porque a gente tem como ser humano essa inclinação à vingança, a dar o troco. Tem essa inclinação a querer o mal de quem te faz mal. Só que o enviado de Deus não é assim. O enviado de Deus, ele se sujeitou e ele pediu a Deus para que o braço do rei retornasse. Nós precisamos ter essa consciência. Muitas vezes, precisaremos fazer o bem a
quem está te fazendo mal. A pergunta é: nós estamos preparados para isso? A fazer o bem a quem não para de te fazer o mal? Precisamos nos lembrar das palavras de Jesus lá no Sermão do Monte. Ouvir o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas ele disse: ame os seus inimigos. E não é fácil, não é fácil você amar quem está te prejudicando. Não é fácil você amar quem está querendo acabar com você. Mas o Senhor nos ensina que não é o que está nele, não é o que é ele, mas o que está nele. Então, o Senhor nos ensina, precisamos amar, precisamos dar ouvidos ao Senhor, e da mesma forma que o Senhor nos guarda para cumprir o seu propósito, nós possamos exercer o amor também para cumprir o propósito dele. E graças ao Senhor, que veio e morreu por nós, que amou todos aqueles que fizeram mal a ele, e ainda foi capaz de dizer ao Pai: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Graças a esse Jesus, nós temos esta conversão para amar os nossos inimigos. Graças ao Espírito Santo do Senhor, nós temos a conversão para amar os nossos inimigos. Mas ainda vemos outra característica muito importante, que é a certeza da direção do Senhor. Logo após essa cena, daí o rei se recupera e ele fala ao homem de Deus. Ele diz: vem comigo, vamos lá pro meu palácio e ali a gente vai comer, fazer um banquete, fazer uma festa. Vem comigo. E ele diz: não vou. Ainda que você me desse metade dos seus bens, eu não iria, porque eu tenho certeza do que a vontade de Deus é para mim. Eu tenho certeza do que o Senhor quer para mim. E essa certeza, essa convicção, ela nos move, porque é preciso saber em quem estamos confiando. Nós sabemos a vontade de Deus. É preciso saber em quem estamos confiando. Lembra de Paulo? Ele disse: deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre, porque por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido. Está lá em 2 Timóteo 1, do versículo 11 em diante. Ele sabia quem ele cria. Você sabe em que você crê? Você realmente conhece, como falamos aqui no começo, esse Deus? Você sabe do que ele é capaz para seguir e somente seguir sem olhar para trás o que ele determinou? Ele disse: vá até lá e não coma nada, e não participe de nada com ninguém, e nem volte pelo mesmo caminho. Nós somos capazes de seguir as orientações do Senhor, como enviados de Deus que somos, para seguir à risca o que Ele tem nos pedido, seguir à risca o que é a vontade dEle. Porque somos seres humanos, estamos muito tendenciosos a errar, estamos muito tendenciosos a, como eu disse, querer olhar um pouco para a nossa vontade. Mas esse homem, naquele momento, não cedeu. E ele foi embora
sem voltar pelo mesmo caminho. Mas nem tudo é flores na vida do homem de Deus. Nem tudo é flores. Eu quero ler mais alguns versículos, continuando a leitura que fizemos agora, para entendermos mais algumas coisas. Vamos ler 1 Reis, do capítulo 13, paramos no versículo 10, vamos ler agora do versículo 11 em diante. Diz assim: Ora, havia um certo profeta, já idoso, morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi, e os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele o montou. E cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou, sentado debaixo de uma grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra que o Senhor me deu, esta ordem: não coma nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você veio. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta, como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. O homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que o havia feito voltar. Ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem do Senhor, o seu Deus, que a ordem do Senhor, o Senhor Deus lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou, que não comesse e nem bebesse. Por isso, seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Vemos então que daí nem tudo é flores. E começa a aparecer uma outra característica. Uma característica que eu chamei do engano que queremos. O engano que queremos. Vocês vão sempre ver, quando existe um homem de Deus genuíno, uma pessoa que está sendo enviada por Deus, que vão ter outros que vão querer se aproximar dele. Vão ter outros que vão querer estar mais próximos. Muitos vão querer chegar até ele e saber como ele está fazendo essas coisas, como ele fala da parte do Senhor, como ele faz as coisas da parte do Senhor. Muitos vão querer estar próximos. Muitos vão querer estar cada vez mais próximos. Mas o problema, até aí não tem problema nenhum, né? Alguém querer estar próximo. Mas o problema é que às vezes nós nos deixamos enganar, porque as pessoas estão falando exatamente o que a gente quer ouvir. Então, muitas vezes, nos deixamos enganar, porque as pessoas estão falando exatamente o que a gente quer ouvir. Como isso? Provavelmente esse homem de Deus, ele estava cansado, com fome, né? Louco por um lugar de conforto. E aí, de repente, chega um homem dizendo que é um profeta,
Um homem de Deus enviado como ele, e diz para ele: desvie-se do seu caminho, saia do seu caminho e venha provar aqui do conforto, venha provar aqui da comida, da bebida da minha casa. Daí ele fala já de imediato: não, o Senhor falou que não é para eu fazer isso, o Senhor disse que não era para que eu faça isso. Daí esse homem, que se diz homem de Deus, fala: não, mas o Senhor falou comigo que é para você fazer isso. Então, se a pessoa já está de repente cansada, já está de repente ansiosa por poder ter essas coisas, ele esquece de fazer o básico que ele deveria ter feito, que era consultar a Deus, para saber se essa realmente era a vontade dele. E ele fala: já que você está dizendo, eu vou com você. Porque a pessoa veio, se identificou, disse que é homem de Deus, disse que era a vontade do Senhor essa, então eu vou com você. Queridos, isso muitas vezes acontece conosco. Estamos vivendo ali o mais profundo com o Senhor, estamos vivendo experiências sobrenaturais, estamos vivendo como verdadeiros enviados de Deus, mas vai vir sempre alguma coisa para poder atrapalhar, para querer nos tirar dos caminhos e do propósito que o Senhor tem para nós. E às vezes, pelo cansaço, às vezes, por qualquer outra coisa, nós nos deixamos ser enganados. Se esse homem tivesse naquele momento falado: peraí, eu vou consultar a Deus, porque vem um homem que eu nunca conheci, que eu não sei quem é, chega para mim e fala que está falando da parte de Deus, e simplesmente eu vou aceitar. Ou ainda que conhecesse, o Senhor me explicou os propósitos que Ele queria na minha vida. Se Ele vai mudar os propósitos que Ele tem para a minha vida, Ele vai me avisar, Ele vai falar comigo. Se há algo que precisa ser mudado do que o Senhor traçou inicialmente, Ele vai falar comigo e com você. Nós precisamos seguir os caminhos do Senhor, seguir a vontade dEle, e ter certeza de que o que queremos fazer e o que vamos fazer continua sendo a vontade do Senhor. Já pensou que muitos de nós, e cada um olhe para dentro de si, às vezes não consultamos a Deus porque não queremos saber a resposta do Senhor? Às vezes não consultamos a Deus, não perguntamos se é o que devemos fazer, porque não queremos saber a vontade de Deus de verdade. Porque se Deus não nos falar, podemos dizer: o Senhor não falou nada. Mas o Senhor não nos chama para ser um enviado e fazer as coisas de qualquer jeito e ser relaxado no que fazemos. O Senhor nunca foi um Deus de confusão. O Senhor sempre sabe o propósito que Ele tem a cumprir nas nossas vidas. Nós que fazemos confusão, nós que deixamos o propósito que Ele tem a cumprir nas nossas vidas. O Senhor nos faz enviados para cumprir este propósito, e precisamos estar atentos à vontade de Deus. Como eu disse no começo, precisamos conhecer, precisamos estar próximos ao Senhor, para não cometer um deslize no meio do trajeto, como esse homem cometeu. Nós podemos e devemos seguir nas orientações do Senhor, sempre buscando Ele. E como fazemos isso? Como ouvimos mais a vontade de Deus? Como ouvimos o que o Senhor quer para nós? Como ouvimos? Ouvimos quando estamos mais perto, quando estamos próximos. Existe uma relatividade entre nós, qualquer pessoa, que se você estiver mais perto de mim, você vai me escutar melhor. Se você estiver mais longe de mim,
você não vai me escutar. Vocês que estão aqui dentro, se eu tirar o microfone, vocês ainda me escutam. Talvez não com a mesma eficiência do microfone, mas me escutam. Mas se eu tirar o microfone e você for lá para o portão, você já não me escuta mais. Então, há uma necessidade de que estejamos próximos do Senhor, para saber o que Ele está falando, para saber qual que é a sua vontade. Nós vamos começar amanhã um momento fantástico de oração contínua, oração que nos aproxima do Senhor. Esse momento de oração é o que nos deixa cada vez mais próximo do Senhor. Porque você não fala ao vento, você não fala ao nada, você conversa com Deus, você conversa constantemente com Ele. E nós precisamos buscar conversar com o Senhor constantemente. Em todo o tempo, precisamos estar conversando com o Senhor e estar entendendo o que é a vontade dEle. Porque só assim conseguiremos ser pessoas enviadas por Deus, cumprindo o propósito que Ele tem em nossas vidas. E não se engane, cada um de nós somos enviados pelo Senhor. Cada um de nós somos pessoas que foram enviadas por Deus. O Senhor não te trouxe aqui simplesmente por acaso. Ele trouxe aqui porque Ele se interessou pela sua vida, porque Ele olhou para você, antes de você nascer. E Ele disse para que você viesse e fosse um enviado do Senhor, para que você cumprisse a vontade dEle em tudo, para que você cumprisse o que Ele quer em tudo, para que você estivesse tendo um relacionamento cada vez mais próximo com Ele, que não se enganasse nem um minuto sequer sobre o que é a vontade de Deus para você. Então, não se engane, a vontade do Senhor está aqui, precisamos buscar, e precisamos fazer isso orando, jejuando, lendo a Bíblia, precisamos estar próximos do Senhor, e essa proximidade vai nos dar a certeza que seremos pessoas enviadas por Deus, que vão profetizar contra qualquer altar, seguros, sem temer nada, e vamos ter a certeza do que o Senhor nos chamou para fazer. E seremos aqueles que vão cumprir 100% a vontade de Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Pai.